Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os anciãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá. Levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ódio da palavra de Deus provoca a morte do profeta. Nós podemos ver, querido irmão, querida irmã, Herodíades, ela guardava um ódio profundo de João Batista. E qual foi a causa deste ódio? Porque um dia, aqui relata o Evangelho, ele falou que Herodes estava em adultério com Herodíades, porque ela já era casada com outra pessoa, com o irmão de Herodes. Ou seja, João Batista ele pronunciou um dos mandamentos, que é o 6º mandamento. Foi como uma espada no coração desta mulher, e nós sabemos que a palavra de Deus, vai dizer São Paulo, é como uma espada, mas só que em vez de essa espada ser bem acolhida, como um doente acolhe o bisturi do médico para ser curado, essa espada feriu, mas só que ela não quis ser curada, ela não quis ser liberta. Herodíades ficou ferida, machucada. Este ferimento fez com que ela odiasse não somente João Batista, mas o próprio Deus, porque João Batista ele proclamou a palavra de Deus. E nós percebemos aqui o ódio. Eu detesto este homem, eu quero eliminá-lo. Tanto é verdade que ela não encontrava ainda o momento oportuno. Mas só que esse ódio do profeta não é somente contra o profeta, é contra a palavra que ele anunciava. Nós podemos perceber nos tempos de hoje que existe um ódio contra a palavra de Deus.
Se existe uma perseguição na igreja, não é porque ela fundou instituições de caridade, escola, faculdade. Não, é um ódio contra a palavra, essa palavra que incomoda. Porém, é uma palavra que salva, mas quando ela não é bem acolhida, nasce um ódio e uma perseguição. Por isso, qual seria a solução? Se Herodíades pegasse essa palavra que penetrou seu coração e ela dissesse: é verdade, eu vou mudar, eu vou me transformar, eu vou entrar no caminho certo. Mas não, ela disse: eu fiquei machucada, eu fiquei magoada, e não teve o processo de conversão. Pelo contrário, ela se mergulhou mais e mais na sua mágoa, no seu ressentimento, até o ponto de cometer um grande escândalo no aniversário de Herodes, que onde nós celebramos a vida, ali ela manifestou o ápice do seu ódio. Quando ela teve a oportunidade, a sua filha perguntou ao rei: o que tu queres? E ela, a cabeça de João Batista. Olha só, o máximo do ódio. E foi o que aconteceu. Esse ódio, querido irmão, querida irmã, já era no coração de Herodíades o assassinato de João Batista. Muitas das vezes nós guardamos ódios contra pessoas, ressentimentos, e matamos as pessoas dentro do nosso coração. Então aqui nós podemos aprender também que nós somos chamados a fazer diferente, amar, perdoar, fazendo aquilo que Jesus nos pediu. Então o que nós podemos aprender neste evangelho? João Batista, ele poderia guardar sua imagem, ser um homem mais flexível, político, mas ele mesmo era incomodado pela palavra. Porque o profeta é aquele que ingere a palavra de Deus. Essa palavra que vai lhe incomodando, vai lhe transformando e vai lhe empurrando para que ele pudesse ser profeta. Então ele não poderia esconder, ou é ou não é. Aquilo que vai dizer o Evangelho de São João: ou eu sou do mundo, ou eu não sou do mundo. Não existe neutralidade. Ou eu estou nas trevas, ou na luz. Então João Batista, quando ele viu Herodes com Herodíades, ali ele não aguentou. Ele falou. E falou bem alto, talvez envergonhando Herodes, mas Herodes, ele não se incomodava tanto com a pregação de João Batista, mas Herodíades se incomodou muito quando ele disse: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. João Batista não tinha medo de nada. É por isso que hoje nós estamos celebrando o martírio deste grande santo, este grande profeta, primo de Jesus, que vai preceder também a morte de Jesus. Aqui chegou o seu tempo, o seu momento, onde ele falou a verdade. Ele não teve medo, ele proclamou a palavra que estava batendo no seu coração do lado de dentro. É como uma palavra que vai batendo como bate o nosso coração. E essa palavra saiu, mesmo que essa palavra poderia ser a causa da sua morte. E foi isso. João Batista morreu falando a verdade, proclamando aquilo que estava no seu coração, a palavra de Deus. Ele não quis guardar sua imagem, uma bela aparência, não. Ele foi direto. Queridos irmãos e irmãs, daqui a pouquinho nós iremos receber Jesus na Eucaristia e que possamos pedir também essa graça de não
estarmos na mentira, mas na verdade de Deus. E depois da missa, fazer como São João Batista, sair condenando, apontando os erros das pessoas. Não, João Batista é João Batista, mas nós somos chamados a testemunhar. Que o nosso exemplo possa brilhar a luz de Cristo na vida de tantas pessoas, sobretudo o nosso amor, a nossa caridade, o nosso respeito. E se alguém perguntar a respeito de Jesus, que possamos falar a verdade. Que não tenhamos medo de sermos profetas, porque pelo batismo nós recebemos essa graça também, de sermos propagadores da palavra de Deus. Não somente o padre é chamado a ser profeta, não somente o sacerdote, mas o batizado é chamado também a proclamar a palavra de Deus. Muitas das vezes, nas pastorais, nós temos ideias, sobretudo na catequese. Eu sempre ensinava para os catequistas: vocês não estão aqui para falar as ideias de vocês, vocês estão aqui para falar a palavra de Jesus. Ah, mas é tão bonito, vamos falar isso. Se for para veicular a palavra de Jesus, faça. Porque o profeta João Batista nos mostra o exemplo, que a palavra tem que ser anunciada. Esta palavra vem como uma espada que fere. Quem acolhe é salvo, se converte. Quem não acolhe fica machucadinho, ferido, e vai se fechando no seu ódio, no ressentimento, e vai se tornar um futuro perseguidor da palavra, como foi Herodíades, que perseguiu João Batista. Então agora peçamos a graça no fundo do nosso coração de sermos também profetas. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, na nossa mente, na nossa alma e coração, para sermos propagadores da Tua palavra.